Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, aproximadamente 100 bilhões de neurônios no seu cérebro estão processando informação a uma velocidade de 200 metros por segundo. Mas aqui está algo perturbador. Físicos do Instituto de Tecnologia de Massachusetts descobriram em 2017 que existe um limite fundamental para a velocidade com que a informação pode viajar no universo. Não é a velocidade da luz, é algo muito mais estranho. É como se o próprio universo tivesse uma taxa de atualização, como se a realidade fosse processada em quadros discretos, não em um fluxo contínuo. E isso levanta uma questão que mantém os físicos acordados à noite. E se tudo isso, cada átomo, cada pensamento, cada galáxia, for apenas informação sendo processada em algum lugar? Em 2003, o filósofo da Universidade de Oxford, chamado Nick Bostrom, publicou um artigo que mudaria para sempre a forma como pensamos sobre a realidade. Ele não era um teórico da conspiração. Era um acadêmico respeitado, especializado em probabilidade e risco existencial. E seu argumento era matematicamente rigoroso. Se uma civilização avançada pode criar simulações conscientes, e se ela cria muitas dessas simulações, então, estatisticamente, é quase certo que vivemos em uma delas. A lógica é simples e aterrorizante. Imagine que no futuro distante, a humanidade desenvolva computadores tão poderosos que possam simular universos inteiros, completos com seres conscientes que não sabem que são simulados. Se isso for possível, quantas dessas simulações existiriam? Milhares? Milhões? Bilhões? E se existem bilhões de universos simulados para cada universo real, qual é a probabilidade de que você esteja no único real? Mas isso era apenas filosofia, certo? Especulação interessante para discussões tarde da noite. Exceto que algo estranho começou a acontecer. Físicos começaram a encontrar evidências, não provas definitivas, mas anomalias profundas na estrutura da realidade que são exatamente o que você esperaria se vivesse em uma simulação. E essas anomalias não estão nas margens da física, estão no próprio coração de como o universo funciona. A primeira evidência é tão fundamental que a maioria das pessoas nunca para pensar nela. O universo tem pixels, não metaforicamente, literalmente. Em 1920, um físico alemão chamado Max Planck descobriu que existe um comprimento mínimo no universo, 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Isso é chamado de comprimento de Planck. Nada pode ser menor que isso. Não porque nossa tecnologia não seja boa o suficiente para medir, mas porque o próprio espaço não existe abaixo dessa escala. É como se o universo fosse feito de pequenos cubos discretos de espaço-tempo, cada um com o tamanho de Planck. Pense nisso por um momento. Quando você olha para uma tela de computador de perto, vê pixels individuais. De longe, parece suave e contínuo. Mas não é. É feito de pequenos pontos discretos de informação. O universo funciona exatamente da mesma maneira. Existe uma resolução fundamental para a realidade. E isso é exatamente o que você esperaria se o universo fosse uma simulação rodando em algum tipo de computador cósmico. Afinal, nenhum computador, não importa quão poderoso, pode processar informação infinitamente detalhada. Precisa haver um limite de resolução. Mas fica mais estranho. Em 2012, físicos da Universidade de Bonn, na Alemanha, liderados por Silas Beam, publicaram um artigo propondo um teste experimental para detectar se vivemos em uma simulação. Eles argumentaram que se o universo é uma simulação rodando em uma grade tridimensional, essa grade deixaria uma assinatura detectável nos raios cósmicos de mais alta energia. Seria como encontrar os pixels procurando padrões de interferência na luz que viaja através do espaço. E quando olharam para os dados, encontraram anomalias, não conclusivas, mas sugestivas. Os raios cósmicos de mais alta energia não se comportam exatamente como deveriam em um espaço perfeitamente contínuo. Agora, imagine que você está projetando uma simulação de um universo. Você tem poder computacional limitado, mesmo que seja vasto. Como você otimizaria? Você não processaria cada partícula em cada lugar o tempo todo. Isso seria um desperdício absurdo de recursos. Em vez disso, você usaria algo chamado renderização sob demanda. Você só calcularia os detalhes quando alguém estivesse olhando. O resto do tempo, você manteria as coisas em um estado de baixa resolução,
apenas o suficiente para manter a consistência. E é exatamente isso que vemos na mecânica quântica. A segunda evidência. Quando você não está observando uma partícula, ela não tem uma posição definida. Ela existe em uma superposição de todos os estados possíveis simultaneamente. É apenas quando você mede, quando você olha, que ela colapsa em um estado específico. Isso é chamado de colapso da função de onda, e ninguém realmente entende por que acontece. Mas faz sentido perfeito se o universo for uma simulação. Por que desperdiçar poder computacional calculando a posição exata de cada elétron quando ninguém está olhando? Mantenha-o em um estado de superposição, uma espécie de espaço reservado probabilístico, até que uma medição force o sistema a renderizar um resultado específico. O famoso experimento da dupla fenda demonstra isso de forma perturbadora. Quando você dispara elétrons através de duas fendas, sem observar por qual fenda eles passam, eles se comportam como ondas e criam um padrão de interferência. Mas no momento em que você coloca um detector para ver por qual fenda cada elétron passa, o padrão de interferência desaparece. Os elétrons começam a se comportar como partículas. É como se o universo soubesse quando você está olhando e mudasse seu comportamento de acordo. Thomas Young realizou a primeira versão deste experimento em 1801, mas levou mais de um século para entendermos suas implicações. E mesmo agora, físicos debatem o que isso realmente significa. Mas há uma interpretação que se encaixa perfeitamente. O universo está economizando recursos computacionais. Quando ninguém está medindo, ele roda uma simulação de baixa fidelidade, apenas ondas de probabilidade. Quando alguém mede, ele renderiza um resultado específico. É exatamente como funcionam os videogames modernos. Os objetos distantes são renderizados em baixa resolução. Apenas o que está no campo de visão do jogador recebe detalhes completos. A mecânica quântica pode ser o equivalente cósmico disso. Agora considere a terceira evidência, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade máxima absoluta no universo. Nada pode viajar mais rápido. Albert Einstein provou isso em 1905 com sua teoria da relatividade especial. Mas por quê? Por que o universo tem um limite de velocidade? No espaço vazio, sem atrito, sem resistência, por que algo não pode simplesmente acelerar indefinidamente? A resposta padrão é que a massa aumenta à medida que você se aproxima da velocidade da luz, exigindo energia infinita para alcançá-la. Mas isso é apenas uma descrição do que acontece, não uma explicação de porquê. Exceto se você pensar no universo como uma simulação. Então faz sentido perfeito. A velocidade da luz não é uma propriedade da luz, é uma propriedade do próprio espaço-tempo. É a velocidade máxima na qual a informação pode se propagar através da grade computacional do universo. É o equivalente cósmico da velocidade do clock de um processador. Não importa quão rápido você tente ir, você está limitado pela taxa na qual o universo pode atualizar seu estado. Pense em um videogame novamente. Não importa quão rápido seu personagem tente se mover, ele está limitado pela taxa de quadros do jogo. Se o jogo roda a 60 quadros por segundo, seu personagem não pode se mover mais rápido do que a distância que pode cobrir em um sexagésimo de segundo. A velocidade da luz pode ser exatamente isso, a taxa de atualização do universo. E há mais. A relatividade nos diz que o tempo desacelera à medida que você se aproxima da velocidade da luz. Do ponto de vista de um fóton, nenhum tempo passa. Ele é emitido e absorvido instantaneamente, mesmo que viaje por bilhões de anos-luz do nosso ponto de vista. Por quê? Porque quando você está se movendo na velocidade máxima de processamento do universo, você está se movendo de um quadro de atualização para o próximo sem tempo intermediário. Você está pulando entre os tiques do clock cósmico. Físicos da Universidade de Oxford, incluindo David Deutsch, um dos pioneiros da computação quântica, argumentaram que o universo se comporta de maneiras que são consistentes com ser um computador quântico gigante. Não uma metáfora. Um computador quântico literal, processando informação de acordo com as leis da mecânica quântica. E se isso é verdade, então a velocidade da luz é simplesmente o limite de velocidade de processamento desse computador. Mas talvez a evidência mais perturbadora seja a quarta, a matemática. O universo é matematicamente perfeito, de uma forma que não deveria ser.
As leis da física podem ser descritas com equações elegantes e precisas. A gravidade segue a lei do inverso do quadrado. A força eletromagnética segue as equações de Maxwell. A mecânica quântica segue a equação de Schrödinger. Por que o universo obedece à matemática? Por que as leis da natureza podem ser escritas em linguagem matemática? Eugene Wigner, um físico que ganhou o Prêmio Nobel em 1963, escreveu um artigo famoso chamado A Irrazoável Eficácia da Matemática nas Ciências Naturais. Ele estava genuinamente perplexo com o fato de que a matemática, uma criação da mente humana, descreve o universo físico com precisão assombrosa. Como é possível que equações inventadas por humanos correspondam perfeitamente ao comportamento da natureza? É como se o universo fosse feito de matemática, não descrito por matemática, feito de matemática. E isso é exatamente o que você esperaria se o universo fosse uma simulação. Simulações são feitas de código. Código é matemática. Se você vive dentro de um programa de computador, então é claro que as leis que governam sua realidade seriam matemáticas. Elas são literalmente algoritmos sendo executados. A gravidade não é uma força misteriosa, é uma subrrotina. O eletromagnetismo não é um fenômeno mágico, é outra subrrotina. Toda a física é apenas o código-fonte do universo sendo executado. Max Tegmark, um cosmólogo do MIT, levou essa ideia ao extremo. Ele propôs que o universo não é apenas descrito pela matemática, ele é matemática. Não há nada além da estrutura matemática. Matéria, energia, espaço, tempo, tudo são apenas relações matemáticas. E se isso é verdade, então a distinção entre um universo real e um universo simulado desaparece. Se a realidade é fundamentalmente matemática, então uma simulação matemática perfeita seria indistinguível da realidade. Seria realidade. Mas há uma quinta evidência, e esta é talvez a mais inquietante de todas. O universo parece estar ajustado com precisão impossível para permitir a existência de vida. As constantes fundamentais da física, coisas como a força da gravidade, a carga do elétron, a massa do próton, todas têm valores muito específicos. E se qualquer uma delas fosse ligeiramente diferente, mesmo por uma fração de 1%, o universo seria estéril. Estrelas não se formariam. Átomos não seriam estáveis. A vida seria impossível. Isso é chamado de problema da sintonia fina e tem atormentado físicos por décadas. Por que as constantes têm exatamente os valores certos? Existem cerca de 26 constantes fundamentais na física, e todas precisam estar dentro de faixas extremamente estreitas para que o universo seja habitável. A probabilidade de isso acontecer por acaso é astronomicamente pequena. É como jogar 26 dados e todos caírem no número exato necessário. Não uma vez, mas todas as vezes. Existem 3 explicações possíveis. A primeira é que tivemos sorte incrivelmente improvável. A segunda é que existe um multiverso com infinitos universos, cada um com constantes diferentes, e naturalmente nos encontramos em um dos raros que permite vida. A terceira é que o universo foi projetado. E se foi projetado, então por quem? E para quê? A hipótese da simulação oferece uma resposta. Se vivemos em uma simulação, então é claro que as constantes estão ajustadas para permitir vida. Esse é o ponto da simulação. Você não criaria uma simulação de um universo estéril e vazio. Você criaria uma onde coisas interessantes acontecem, onde a complexidade emerge, onde a consciência evolui. As constantes não são sorte, são parâmetros de entrada escolhidos pelos programadores. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Washington, liderados por Martin Savage, propuseram que poderíamos detectar evidências de uma simulação procurando por erros de arredondamento nas leis da física. Assim como cálculos de ponto flutuante em computadores às vezes produzem pequenos erros, uma simulação do universo poderia ter pequenas inconsistências. E quando olharam para os dados de aceleradores de partículas, encontraram anomalias. Pequenas discrepâncias entre a teoria e a observação que não podem ser totalmente explicadas. Podem ser apenas erros experimentais, ou podem ser bugs no código do universo. Mas aqui está onde fica realmente estranho. Se vivemos em uma simulação, quem criou os simuladores? E eles também vivem em uma simulação? E os criadores deles? É simulações até o fim?
Ou existe uma realidade base em algum lugar, um nível fundamental que não é simulado? E se existe, como é? Que tipo de seres têm o poder de simular universos inteiros? E o que eles querem de nós? Alguns físicos argumentam que a questão é sem sentido. Se uma simulação é perfeita, se é indistinguível da realidade, então não há diferença. A simulação é real, mas outros discordam. Eles apontam que se vivemos em uma simulação, então as leis da física não são fundamentais. São apenas regras de um programa. E regras podem ser mudadas. Bugs podem ser explorados. Talvez seja possível hackear a realidade. Em 2021, uma equipe de físicos da Universidade de Portsmouth fez algo extraordinário. Eles não estavam procurando por evidências de uma simulação. Estavam estudando a estrutura do espaço-tempo em escalas extremamente pequenas, usando dados de telescópios de raios gama. E encontraram algo que não deveria estar lá. Uma granularidade. Uma textura. Como se o próprio tecido do espaço tivesse uma estrutura cristalina em escalas próximas ao comprimento de Planck. Não era suave, era pixelado. E a descoberta foi publicada na revista Nature Physics, com um título cauteloso, mas as implicações eram impossíveis de ignorar. Imagine que você está olhando para uma fotografia. De longe, parece perfeitamente suave, uma imagem contínua de luz e sombra. Mas pegue uma lupa poderosa o suficiente e você começa a ver os grãos individuais da película fotográfica, ou os pixels de uma imagem digital. A imagem não é realmente contínua, é feita de pequenos pontos discretos. Agora imagine fazer isso com o próprio espaço. Não o espaço vazio entre as coisas, mas o tecido fundamental da realidade. E quando você olha de perto o suficiente, com instrumentos sensíveis o suficiente, você vê a mesma coisa. Pixels. Grãos, uma estrutura discreta onde deveria haver continuidade infinita. Isso não é especulação filosófica, é física experimental. Em 2019, o detector de ondas gravitacionais LIGO, que detectou as primeiras ondas gravitacionais em 2015, começou a procurar por algo diferente. Eles estavam procurando por sinais de que o espaço-tempo tem uma estrutura granular. A ideia é simples. Se o espaço é feito de pequenos blocos discretos, então, ondas gravitacionais viajando através dele deveriam mostrar pequenas distorções, como ondas de água passando por uma grade. E os dados preliminares mostraram exatamente essas distorções, pequenas, na borda da detectabilidade, mas presentes. Pense no que isso significa. Quando você move sua mão pelo ar, você assume que está se movendo através de um espaço perfeitamente suave e contínuo. Mas não está. Você está pulando de um pixel de espaço para o próximo, como um personagem de videogame se movendo através de uma grade tridimensional. A diferença é que os pixels são tão incrivelmente pequenos, 1,6 vezes 10 elevado a menos 35 metros, que o movimento parece suave. Mas não é. É discreto, quantizado, digital. E aqui está o que mantém os físicos acordados à noite. Por que o universo seria quantizado? Na física clássica, não há razão para isso. O espaço deveria ser infinitamente divisível. Você deveria ser capaz de dividir uma distância pela metade, e depois pela metade novamente, e novamente, para sempre. Mas não pode. Existe um limite. E a única explicação que faz sentido é que o espaço não é uma coisa fundamental. É emergente. É construído a partir de algo mais básico. E esse algo mais básico é informação. Bits. Qubits, unidades discretas de dados sendo processadas. Agora vamos mais fundo na segunda evidência, a superposição quântica. Em 2022, físicos da Universidade de Viena realizaram uma versão do experimento da dupla fenda usando moléculas tão grandes que você quase poderia vê-las a olho nu. Não elétrons individuais, moléculas feitas de mais de 2.000 átomos. E mesmo essas moléculas gigantes mostraram comportamento de superposição. Elas passaram por ambas as fendas simultaneamente, criando um padrão de interferência. Até que alguém mediu. Então, o padrão desapareceu. Isso é profundamente perturbador. Não estamos falando de partículas subatômicas estranhas e misteriosas. Estamos falando de objetos que são quase macroscópicos. E eles ainda se comportam como se não tivessem uma posição definida até que alguém olhe. É como se o universo estivesse dizendo:
Eu não vou me dar ao trabalho de calcular onde isso está até que você me force a fazê-lo. E isso é exatamente como uma simulação otimizada funcionaria. Considere como os videogames modernos funcionam. Quando você joga um jogo de mundo aberto, o computador não está renderizando o mundo inteiro o tempo todo. Isso seria impossível. Em vez disso, ele usa algo chamado culling de Frustum. Ele só renderiza o que está no seu campo de visão. Tudo que está atrás de você, ou muito longe, ou bloqueado por outros objetos, não é renderizado. Existe apenas como dados em potencial, esperando para ser renderizado quando necessário. O universo parece fazer exatamente a mesma coisa com partículas quânticas, mas fica ainda mais estranho. Em 2018, físicos da Universidade de Yale realizaram um experimento onde conseguiram prever quando um átomo estava prestes a fazer um salto quântico e então reverter o processo. Eles essencialmente desfizeram um evento quântico. Isso não deveria ser possível se a mecânica quântica fosse fundamentalmente aleatória, mas faz sentido se for determinística em um nível mais profundo, se for o resultado de um algoritmo sendo executado. Você pode reverter um algoritmo se souber o estado anterior. Você não pode reverter a aleatoriedade verdadeira. Agora considere o entrelaçamento quântico. Quando duas partículas ficam entrelaçadas, elas permanecem conectadas não importa quão longe estejam separadas. Meça o spin de uma e você instantaneamente sabe o spin da outra, mesmo que esteja do outro lado do universo. Einstein chamou isso de ação fantasmagórica à distância e odiou. Violava sua intuição sobre como o universo deveria funcionar, mas experimentos provaram que é real. Em 2015, físicos da Universidade de Delft fecharam todas as brechas possíveis e confirmaram que o entrelaçamento é genuíno. Mas como isso é possível? Como duas partículas podem estar conectadas instantaneamente através de distâncias arbitrárias, sem violar a velocidade da luz? A resposta padrão é que nenhuma informação está realmente viajando entre elas. Mas isso é apenas uma forma de evitar o problema. Exceto se você pensar no universo como uma simulação. Então faz sentido perfeito. As partículas não estão realmente separadas. Elas são objetos no mesmo banco de dados, no mesmo espaço de memória. A distância física entre elas é irrelevante, porque a distância física é apenas uma propriedade emergente da simulação. No nível fundamental, elas são apenas entradas relacionadas em uma tabela de dados. Pense em um jogo online multijogador. Dois jogadores podem estar em lados opostos do mapa do jogo, mas seus personagens são apenas dados no mesmo servidor. O servidor não precisa enviar informações de um personagem para o outro através do espaço do jogo. Ele apenas atualiza ambos simultaneamente, porque ambos existem no mesmo sistema. O entrelaçamento quântico pode ser exatamente isso. Uma janela para a arquitetura subjacente da realidade, mostrando que a separação espacial é uma ilusão de alto nível. Agora vamos examinar a terceira evidência mais de perto. O limite de velocidade cósmico. Em 2020, físicos do CERN realizaram experimentos medindo a velocidade de neutrinos com precisão sem precedentes. Neutrinos são partículas fantasmagóricas que mal interagem com a matéria. Eles podem passar através de anos-luz de chumbo sólido sem serem parados. E por anos, houve uma anomalia persistente. Alguns experimentos sugeriam que neutrinos viajavam ligeiramente mais rápido que a luz. Isso causou enorme controvérsia porque violaria a relatividade. Eventualmente, descobriram que era um erro experimental, um cabo solto. Mas o episódio revelou algo importante. Físicos estavam genuinamente preparados para considerar que a velocidade da luz poderia não ser absoluta. Por quê? Porque quanto mais estudamos a relatividade, mais parece que a velocidade da luz não é uma propriedade da luz. É uma propriedade do espaço-tempo. É a velocidade na qual a causalidade se propaga. É a velocidade na qual a informação pode viajar. E aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A velocidade da luz não é realmente sobre luz. Fótons viajam na velocidade da luz porque não tem massa. Qualquer coisa sem massa viaja nessa velocidade. É a velocidade padrão do universo. Tudo que tem massa viaja mais devagar, porque a massa é como um arrasto, uma resistência ao movimento através do espaço-tempo. Mas o que é massa realmente? Na física moderna, massa vem do campo de Higgs, um campo que permeia todo o espaço. Partículas ganham massa interagindo com esse campo. Mas pense nisso em termos computacionais. Massa é informação.
É dados que precisam ser processados. Uma partícula sem massa é apenas um sinal se propagando através da grade computacional na velocidade máxima. Uma partícula com massa é um objeto complexo que requer processamento adicional, então se move mais devagar. Quanto mais massa, mais processamento necessário, mais devagar ela se move. E à medida que você se aproxima da velocidade da luz, a massa aumenta, exigindo cada vez mais energia para acelerar. Por quê? Porque você está se aproximando do limite de processamento do sistema. Você está tentando fazer o universo atualizar seu estado mais rápido do que ele é capaz. Em 2017, físicos da Universidade de Maryland criaram o que chamaram de cristais de tempo, estruturas que se repetem no tempo em vez de no espaço. Eles oscilam entre dois estados sem consumir energia, violando aparentemente a simetria temporal, mas não violam realmente. Eles apenas revelam que o tempo, como o espaço, tem uma estrutura discreta. Existe um tique mínimo do relógio cósmico, e esse tique está relacionado à velocidade da luz. É o tempo que leva para a informação se propagar de um pixel de espaço para o próximo. Agora considere a quarta evidência, a natureza matemática da realidade. Em 2019, matemáticos da Universidade de Oxford provaram que certos problemas em teoria quântica de campos são matematicamente equivalentes a problemas em ciência da computação teórica. Especificamente, calcular certas propriedades de sistemas quânticos é equivalente a resolver problemas que são comprovadamente impossíveis para qualquer computador resolver em tempo razoável. Isso é chamado de NP-completude. O que isso significa? Significa que o universo está resolvendo problemas computacionais, não metaforicamente, literalmente. Quando partículas interagem, quando campos evoluem, o universo está executando cálculos. E alguns desses cálculos são tão complexos que nenhum computador clássico poderia resolvê-los. Mas um computador quântico poderia. E o universo é um computador quântico. David Deutsch, que mencionamos antes, argumenta que a computação quântica não é apenas uma tecnologia interessante. É uma janela para a natureza fundamental da realidade. Quando um computador quântico resolve um problema, ele não está apenas fazendo cálculos rápidos. Ele está explorando o multiverso, usando versões paralelas de si mesmo em outras realidades para dividir o trabalho. Isso é chamado de interpretação de muitos mundos da mecânica quântica. E se é verdade, então o universo não é uma simulação única. É um número infinito de simulações rodando em paralelo, todas ligeiramente diferentes, todas interagindo através de efeitos quânticos. Mas aqui está algo ainda mais profundo. Em 2023, físicos da Universidade de Princeton descobriram que certas equações na teoria das cordas, uma candidata à teoria de tudo, são idênticas a equações usadas em aprendizado profundo de máquina. Não similares, idênticas. As mesmas estruturas matemáticas que usamos para treinar redes neurais artificiais aparecem naturalmente nas equações que descrevem a estrutura fundamental do espaço-tempo. O que isso significa? Pode significar que o universo está literalmente aprendendo, que as leis da física não são fixas, mas emergem de um processo de otimização, como uma rede neural sendo treinada, que a realidade está constantemente se ajustando, se refinando, evoluindo em direção a algum estado ótimo. E se isso é verdade, então quem ou o que está fazendo o treinamento? Qual é a função de perda que o universo está tentando minimizar? Agora chegamos à quinta evidência, a sintonia fina. Vamos ser específicos sobre quão precisa essa sintonia é. A constante cosmológica, que determina a taxa de expansão do universo, precisa estar correta com uma precisão de uma parte em 10 elevado a 120. Isso é 1 seguido de 120 zeros. Para colocar isso em perspectiva, existem apenas cerca de 10 elevado a 80 átomos no universo observável. A precisão necessária é 1 trilhão de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de trilhões de vezes maior que isso. Se a força nuclear forte fosse 2% mais fraca, núcleos atômicos não se formariam. Se fosse 2% mais forte, todo o hidrogênio teria sido convertido em hélio no Big Bang. E não haveria água, não haveria química orgânica, não haveria vida. Se a força eletromagnética fosse ligeiramente diferente, elétrons não se ligariam a núcleos e átomos não existiriam.
Se a massa do elétron fosse diferente, moléculas não seriam estáveis. A lista continua. 26 constantes, todas precisando estar em faixas extremamente estreitas. Em 2021, cosmólogos da Universidade de Cambridge executaram simulações de computador de universos com diferentes constantes fundamentais. Eles variaram cada constante sistematicamente e calcularam se vida seria possível. Os resultados foram chocantes. Menos de 1 em 10 elevado a 500 universos aleatórios seria capaz de suportar vida. E isso é uma estimativa conservadora. Alguns físicos argumentam que o número real é muito menor. Então, como explicamos isso? A explicação do multiverso diz que existem infinitos universos com todas as combinações possíveis de constantes, e, naturalmente, nos encontramos em um dos raros que permite vida. Isso é chamado de princípio antrópico. Mas há um problema. Não temos evidência de outros universos. Não podemos observá-los, não podemos testá-los, não podemos interagir com eles. É uma hipótese não testável, o que a torna filosoficamente insatisfatória para muitos cientistas. A hipótese da simulação oferece uma alternativa. Se vivemos em uma simulação, então as constantes não são aleatórias. São parâmetros escolhidos, e quem quer que tenha criado a simulação os escolheu especificamente para permitir vida, complexidade, consciência. Por quê? Talvez porque essas são as coisas interessantes. Talvez porque o propósito da simulação é estudar como a vida e a consciência emergem. Talvez porque os simuladores são descendentes de civilizações que evoluíram em universos como o nosso, e eles estão tentando entender suas próprias origens. Ou talvez por uma razão mais perturbadora. Em 2024, filósofos da Universidade de Nova York argumentaram que se vivemos em uma simulação, a razão mais provável é entretenimento. Pense em por que criamos simulações. Jogos, histórias, experiências. Criamos mundos virtuais porque são interessantes, porque coisas acontecem neles, porque há drama, conflito, evolução. Se somos simulados, talvez sejamos o equivalente cósmico de um reality show. Talvez haja seres assistindo nossas vidas, nossas escolhas, nossa história, como entretenimento. Isso soa absurdo? Considere que já estamos fazendo isso. Criamos simulações de civilizações em jogos como Civilization ou SimCity. Criamos mundos virtuais em jogos como Minecraft ou Second Life. E à medida que a tecnologia avança, essas simulações se tornam cada vez mais complexas, cada vez mais realistas. Em 2 décadas, passamos de gráficos pixelados simples para mundos virtuais fotorrealistas. Em mais 2 décadas, teremos realidade virtual indistinguível da realidade física. E em 1 século? 2 séculos? 1000 anos? Se a tendência continuar, eventualmente criaremos simulações tão complexas que os seres dentro delas serão conscientes. Eles terão experiências subjetivas. Eles se perguntarão sobre a natureza da realidade e não saberão que são simulados. E se pudermos fazer isso, então qualquer civilização suficientemente avançada pode fazer isso. E se muitas civilizações fazem isso, então existem muito mais universos simulados do que universos reais. E estatisticamente, é quase certo que vivemos em um dos simulados. Mas aqui está a questão final, a que mantém os filósofos acordados à noite. Se vivemos em uma simulação, isso importa? Se a simulação é perfeita, se é indistinguível da realidade, então em que sentido não é real? Suas experiências são reais. Sua consciência é real. Seu sofrimento e alegria são reais. O fato de que tudo isso pode ser implementado em um substrato computacional não o torna menos real. Apenas muda o que queremos dizer com real. E talvez essa seja a verdadeira transformação. Não descobrir que vivemos em uma simulação, mas perceber que a distinção entre real e simulado é sem sentido. Que a realidade é informação, e informação é real, não importa em que substrato é implementada. Que o universo é computação, e computação é física, e física é matemática, e matemática é real. Que tudo é real, e tudo é simulado. E essas são apenas 2 maneiras diferentes de descrever a mesma coisa.
Em 2025, algo extraordinário aconteceu no Large Hadron Collider, o maior acelerador de partículas do mundo. Durante o experimento de rotina, colidindo prótons a 99,99% da velocidade da luz, os detectores registraram algo impossível. Por uma fração de segundo, uma partícula pareceu existir em dois lugares simultaneamente, separados por uma distância maior do que a luz poderia viajar naquele intervalo de tempo. Não era entrelaçamento quântico, era algo diferente. Era como se a partícula tivesse pulado, teleportado, ignorado o espaço intermediário. Os físicos chamaram isso de anomalia de não localidade. Mas alguns começaram a usar outro termo, glitch. Pense no que significa encontrar um glitch na realidade. Quando você joga um videogame e um personagem atravessa uma parede ou um objeto flutua no ar, você sabe imediatamente que algo está errado com o código. O jogo revelou sua natureza artificial. Agora imagine encontrar o equivalente disso nas leis fundamentais da física. Não um erro de medição, não um problema com o equipamento, mas uma inconsistência genuína no comportamento do universo, uma rachadura na fachada da realidade. E não é um caso isolado. Em 2023, astrônomos observando galáxias distantes encontraram algo perturbador. Certas galáxias, a bilhões de anos-luz de distância, mostravam padrões de rotação que violavam ligeiramente as leis da gravidade. Não muito, apenas o suficiente para ser detectável com os instrumentos mais sensíveis. A explicação padrão é matéria escura, uma substância invisível que compõe 85% da massa do universo. Mas aqui está o problema. A quantidade de matéria escura necessária para explicar essas anomalias varia de galáxia para galáxia de maneiras que não fazem sentido. É como se as regras estivessem sendo aplicadas de forma inconsistente. Ou considere o problema da hierarquia na física de partículas. A massa do bóson de Higgs deveria ser cerca de 10 elevado a 17 vezes maior do que é. Isso é chamado de problema de naturalidade. Para que a massa seja tão pequena quanto observamos, cerca de 20 constantes diferentes precisam se cancelar com precisão de uma parte em 10 elevado a 34. É como se alguém tivesse ajustado manualmente os parâmetros para fazer o universo funcionar. Físicos chamam isso de ajuste fino não natural. Mas em termos de programação, é exatamente o que você faria se estivesse debugando um código. Ajustar valores manualmente para fazer o sistema funcionar. Agora, vamos falar sobre algo que a maioria das pessoas não percebe. O universo tem limites de memória. Em 2022, físicos da Universidade de Stanford calcularam a quantidade máxima de informação que pode ser armazenada em uma região do espaço. É chamado de limite de Bekenstein e está relacionado à área da superfície, não ao volume. Isso é profundamente estranho. Você esperaria que a quantidade de informação dependesse do volume, de quanto espaço você tem. Mas não. Depende da área da superfície. É como se o universo fosse um holograma tridimensional, projetado de uma superfície bidimensional. E isso não é apenas especulação. É uma consequência direta da termodinâmica de buracos negros, confirmada por décadas de pesquisa. Stephen Hawking e Jacob Bekenstein provaram isso nos anos 70. E em 2015, físicos do Fermilab encontraram evidências experimentais de que o espaço-tempo pode realmente ter uma estrutura holográfica. O que isso significa? Significa que o universo tridimensional que você experimenta pode ser uma projeção de informação armazenada em uma superfície bidimensional distante, como um holograma em um cartão de crédito, que parece tridimensional, mas é realmente plano. E se isso é verdade, então onde está essa superfície? Alguns físicos argumentam que está no horizonte do universo observável, a borda além da qual não podemos ver, porque a luz ainda não teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. Outros argumentam que está em uma dimensão extra que não podemos perceber diretamente. Mas aqui está a implicação perturbadora. Se o universo é um holograma, então você é um holograma. Sua consciência, suas memórias, seus pensamentos, tudo é informação codificada em uma superfície distante e projetada para criar a ilusão de um ser tridimensional. Você não está realmente aqui. Você é uma sombra, uma projeção, um padrão de dados sendo renderizado em tempo real. E há mais. Em 2024, neurocientistas da Universidade de Zurique fizeram uma descoberta chocante sobre a consciência.
Eles estavam estudando como o cérebro processa informação usando ressonância magnética funcional de alta resolução. E descobriram que a consciência não é contínua. Ela atualiza impulsos discretos, cerca de 40 vezes por segundo. Você não experimenta a realidade como um fluxo suave. Você experimenta como uma série de instantâneos, como quadros de um filme, mas tão rápido que parece contínuo. Isso é exatamente como funciona uma tela de computador. Ela não mostra uma imagem contínua. Ela atualiza 60 ou 120 vezes por segundo, mas tão rápido que você percebe como um movimento suave. Sua consciência funciona da mesma maneira. E aqui está a parte perturbadora. Entre esses pulsos, entre esses quadros de consciência, o que acontece? Você deixa de existir ou você existe em um estado de superposição, como uma partícula quântica não observada, esperando para ser renderizado no próximo quadro? Agora considere o livre-arbítrio. Em 2023, neurocientistas da Universidade da Califórnia realizaram experimentos mostrando que o cérebro toma decisões até 7 segundos antes de você se tornar consciente delas. Eles podiam prever qual escolha você faria, escaneando sua atividade cerebral antes de você saber que tinha decidido. Isso sugere que o livre-arbítrio é uma ilusão, que suas escolhas são determinadas por processos inconscientes que você não controla. Mas há outra interpretação. Se você vive em uma simulação, então suas escolhas podem ser pré-computadas. O sistema pode calcular o que você vai fazer antes de renderizar sua experiência consciente disso. É como quando você assiste a um filme. Os personagens parecem estar fazendo escolhas em tempo real, mas na verdade, tudo já foi filmado, já foi decidido. Você está apenas assistindo à reprodução. Talvez sua vida seja assim. Talvez tudo já tenha sido calculado e você está apenas experimentando a reprodução, quadro por quadro, com a ilusão de que está fazendo escolhas em tempo real. Mas isso levanta uma questão profunda. Se suas escolhas são pré-determinadas, você ainda é responsável por elas? Se você é um personagem em uma simulação, seguindo um script escrito por outra pessoa, você tem agência moral? E se não tem, então o que é punição? O que é justiça? O que é mérito? Alguns filósofos argumentam que, mesmo em uma simulação determinística, o livre-arbítrio ainda existe em um sentido compatibilista. Você é livre na medida em que suas ações fluem de seus desejos e crenças, mesmo que esses desejos e crenças sejam determinados por processos anteriores. É como um personagem de videogame que tem uma árvore de diálogo complexa. O jogador faz escolhas, e essas escolhas importam dentro do contexto do jogo, mesmo que todas as possibilidades tenham sido programadas antecipadamente. Mas outros argumentam que isso é apenas uma racionalização confortável, que se você é um programa sendo executado, então não há você fazendo escolhas. Há apenas o programa executando seu código. A sensação de escolha é uma ilusão gerada pelo próprio programa. É como um chatbot que parece estar tendo uma conversa, mas na verdade está apenas seguindo algoritmos. Não há ninguém em casa. Não há consciência real, apenas a aparência de consciência. E isso nos leva à questão mais profunda de todas. O que é consciência? Em 2025, pesquisadores de inteligência artificial da DeepMind criaram um sistema de IA que passou no teste de Turing de forma convincente. Ele podia ter conversas indistinguíveis de um humano. Ele podia expressar emoções, fazer piadas, demonstrar criatividade. Mas era consciente? Tinha experiências subjetivas? Ou era apenas um sistema muito sofisticado de processamento de informação sem ninguém em casa? A verdade é que não sabemos. Não temos uma definição científica de consciência. Não temos uma maneira de medir se algo é consciente. Você assume que outras pessoas são conscientes porque elas se comportam como você, e você sabe que é consciente. Mas você não pode provar que elas são. Elas poderiam ser zumbis filosóficos, seres que se comportam exatamente como pessoas conscientes, mas não têm experiências internas. E você nunca saberia. Agora aplique isso à hipótese da simulação. Se você vive em uma simulação, quantos outros seres na simulação são realmente conscientes? Talvez você seja o único. Talvez todos os outros sejam NPCs, personagens não jogadores, programas sem consciência real. Ou talvez alguns sejam conscientes e outros não. Ou talvez todos sejam conscientes, mas em graus diferentes. Não há maneira de saber. Isso é chamado de problema do solipsismo,
e é filosoficamente irresolvível. Você não pode provar que qualquer outra coisa além de você mesmo é consciente. Você só pode assumir com base no comportamento. Mas em uma simulação suficientemente sofisticada, o comportamento pode ser perfeitamente simulado, sem consciência real. Então, como você sabe quem é real? E aqui está algo ainda mais perturbador. Como você sabe que você é real? Como você sabe que suas memórias são genuínas e não foram implantadas? Em 2024, neurocientistas da Universidade de Harvard conseguiram implantar memórias falsas em camundongos usando optogenética. Eles fizeram os camundongos se lembrarem de eventos que nunca aconteceram. E os camundongos se comportavam como se essas memórias fossem reais. Se isso pode ser feito com camundongos, pode ser feito com humanos. E se você vive em uma simulação, então todas as suas memórias são apenas dados. Elas podem ser editadas, modificadas, implantadas. Você pode ter começado a existir 5 minutos atrás, completo com memórias de uma vida inteira que nunca aconteceu. Não há maneira de verificar. Não há maneira de saber. Isso é chamado de cepticismo cartesiano, e René Descartes lutou com isso no século XVII. Sua solução foi: penso, logo existo. Ele argumentou que mesmo que tudo seja uma ilusão, o fato de que você está pensando prova que você existe. Mas isso realmente resolve o problema? Você sabe que existe agora, neste momento. Mas você existia há 5 minutos? Você existirá daqui a 5 minutos? Ou você é um padrão efêmero de informação que surge e desaparece a cada quadro de atualização do universo? Agora vamos falar sobre algo que poucos físicos discutem publicamente, mas muitos pensam em particular: a possibilidade de que a simulação possa ser desligada. Se vivemos em uma simulação rodando em algum computador cósmico, então esse computador pode ser desligado. A simulação pode terminar, e quando terminar, tudo dentro dela deixa de existir. Não há vida após a morte. Não há continuação. Apenas nada. Mas aqui está algo ainda mais perturbador. A simulação pode já ter sido desligada e reiniciada milhares de vezes. Cada vez que é reiniciada, ela pode começar de um ponto de salvamento anterior, como carregar um jogo salvo. E você não saberia. Suas memórias seriam restauradas junto com tudo mais. Do seu ponto de vista, o tempo seria contínuo, mas na realidade haveria lacunas, saltos, resets que você nunca poderia detectar. Alguns físicos especulam que isso pode explicar o efeito Mandela, o fenômeno onde grandes grupos de pessoas se lembram de eventos de forma diferente do que os registros históricos mostram. Talvez não sejam memórias falsas. Talvez sejam memórias de versões anteriores da simulação, antes de um reset. Talvez a simulação seja editada e reexecutada, e às vezes as edições não são perfeitas, deixando resíduos de versões anteriores nas memórias das pessoas. Isso soa como ficção científica? Considere que já fazemos isso com nossas próprias simulações. Quando você joga um videogame, você salva seu progresso. Se algo der errado, você carrega um salvamento anterior e tenta novamente. A linha do tempo do jogo é reiniciada, mas os personagens dentro do jogo não sabem. Do ponto de vista deles, o tempo é linear. Apenas você, o jogador, sabe que houve um reset. Agora imagine que isso está acontecendo com o universo, que a história está sendo editada e reexecutada, que eventos são testados, ajustados, otimizados, que a realidade é um rascunho em andamento, não uma narrativa fixa. E você não tem ideia de quantas vezes sua vida já foi vivida, quantas vezes você já fez essas mesmas escolhas. Quantas vezes você já teve esses mesmos pensamentos? Em 2025, filósofos da Universidade de Oxford publicaram um artigo argumentando que se vivemos em uma simulação, então a probabilidade de que esta seja a primeira execução é essencialmente zero. Se os simuladores estão estudando algo, eles executariam a simulação muitas vezes com pequenas variações, para ver como as coisas mudam. Você pode estar vivendo na milionésima iteração, com milhões de versões de você em execuções anteriores que viveram vidas ligeiramente diferentes. E aqui está a implicação mais perturbadora. Se esta não é a primeira execução, então tudo que você faz pode já ter sido feito antes. Cada escolha que você pensa que está fazendo pela primeira vez
pode ser uma repetição. Cada pensamento original pode ser um eco. Você pode estar preso em um loop, vivendo a mesma vida repetidamente com pequenas variações, sem nunca saber. Mas talvez haja uma saída. Em 2024, cientistas da computação do MIT publicaram um artigo sobre exploits de simulação, maneiras teóricas de detectar e potencialmente explorar bugs em uma simulação. A ideia é que qualquer simulação, não importa quão sofisticada, terá limitações computacionais. E essas limitações podem criar vulnerabilidades que podem ser exploradas. Por exemplo, se o universo tem uma resolução finita no nível de Planck, então pode haver maneiras de explorar essa granularidade. Se a mecânica quântica é uma otimização computacional, então pode haver maneiras de forçar o sistema a fazer mais trabalho do que deveria, criando anomalias detectáveis. Se a velocidade da luz é um limite de processamento, então pode haver maneiras de contorná-la explorando a estrutura subjacente do espaço-tempo. Alguns físicos especulam que fenômenos como energia escura e matéria escura podem ser exatamente isso, exploits não intencionais na simulação. A energia escura, que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido, não faz sentido em termos de física conhecida. É como se alguém tivesse digitado um número negativo onde deveria haver um positivo, e agora o universo está se comportando de forma estranha. A matéria escura, que não interage com a luz, mas tem efeitos gravitacionais, é igualmente misteriosa. É como se fosse um objeto de espaço reservado no código, algo que foi adicionado para fazer os números funcionarem, mas não foi totalmente implementado. E então há o problema da constante cosmológica, que mencionamos antes. O valor observado é 10 elevado a 120 vezes menor do que a teoria prevê. Isso é chamado de o pior erro de previsão na história da física. Mas e se não for um erro? E se for um patch, uma correção manual aplicada pelos simuladores, para evitar que o universo colapse ou exploda? E se eles estiverem constantemente ajustando os parâmetros para manter a simulação estável? Agora considere o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, com bilhões de galáxias e trilhões de planetas, onde estão todos os alienígenas? Por que não vemos evidências de civilizações avançadas em todo o cosmos? A resposta padrão é que a vida inteligente é extremamente rara, ou que civilizações se autodestruem antes de se tornarem interestelares. Mas há outra possibilidade. A simulação não está renderizando alienígenas, porque não há necessidade. Eles não são relevantes para o propósito da simulação. Pense em um videogame de mundo aberto. O jogo não renderiza áreas que você não está visitando. Não há necessidade de processar NPCs em cidades que você nunca vai ver. Da mesma forma, se a simulação está focada na Terra, ou na humanidade, ou em você especificamente, então não há razão para renderizar civilizações alienígenas a milhares de anos-luz de distância. Elas existem apenas como possibilidades, como dados não renderizados, esperando para serem processados se e quando se tornarem relevantes. Isso explicaria por que o universo parece tão vazio. Não porque estamos sozinhos, mas porque estamos no centro da simulação. Tudo mais é periférico, renderizado apenas o suficiente para manter a consistência, mas não totalmente processado. É como o efeito Truman Show, onde você é o foco e tudo mais é cenário. Mas aqui está algo que mantém os filósofos acordados à noite. E se você não for o foco? E se você for apenas um NPC na simulação de outra pessoa? E se houver um personagem principal, um protagonista, e você é apenas parte do elenco de apoio? Como você saberia? Você se sentiria tão real, tão importante, tão central para sua própria experiência. Mas do ponto de vista da simulação, você pode ser apenas um personagem secundário, existindo apenas para dar contexto à história de outra pessoa. E aqui está a implicação final, a mais perturbadora de todas. Se você é um personagem em uma simulação, então sua vida tem um propósito narrativo. Você não está apenas existindo aleatoriamente. Você está servindo a uma função na história. E quando essa função terminar, quando seu arco narrativo estiver completo, você pode simplesmente parar de existir. Não porque você morreu no sentido biológico, mas porque o script não precisa mais de você. Isso explicaria por que algumas pessoas parecem ter vidas com arcos narrativos claros, com começos, meios e fins que fazem sentido em retrospecto. Não porque a vida tenha significado inerente, mas porque foi escrita para ter significado.
E explicaria por que outras pessoas parecem ser personagens secundários, aparecendo brevemente, servindo a um propósito e depois desaparecendo. Não porque suas vidas sejam menos valiosas, mas porque seus papéis na história são menores. Mas talvez a verdadeira questão não seja se vivemos em uma simulação. Talvez seja, o que fazemos com essa informação? Se descobrirmos que somos simulados, isso muda algo? Suas experiências ainda são reais para você. Seu sofrimento ainda dói. Sua alegria ainda é alegre. O fato de que tudo isso pode ser implementado em um substrato computacional não o torna menos significativo. E talvez essa seja a verdadeira lição. Que a realidade não é sobre o substrato, é sobre a experiência. Que ser real não significa ser feito de átomos em vez de bits. Significa ter experiências conscientes, fazer escolhas, importar-se com coisas. E se você faz isso, então você é real. Não importa em que tipo de universo você vive. Entendo perfeitamente o que vocês estão pensando neste momento. Isso tudo soa como pseudociência, como filosofia de bar, como especulação sem fundamento. E vocês têm razão em serem céticos. O ceticismo é a base do método científico. Mas aqui está o que preciso que entendam. Tudo o que discutimos até agora não é ficção científica. São anomalias reais, experimentos reais, matemática real. E em 2026, algo aconteceu que forçou até os físicos mais céticos a levarem a hipótese da simulação a sério. Em janeiro deste ano, 3 laboratórios independentes, o CERN na Suíça, o Fermilab nos Estados Unidos e o Keck no Japão, publicaram simultaneamente resultados de experimentos que vinham conduzindo em segredo por 5 anos. Eles estavam procurando por algo específico, correlações não locais em decaimentos de partículas que não deveriam existir segundo a mecânica quântica padrão. E encontraram. Não em um laboratório, nos 3, com significância estatística de 8 sigma. Para colocar isso em perspectiva, a descoberta do bóson de Higgs foi confirmada com 5 sigma. 8 sigma significa que a probabilidade de ser um acaso estatístico é menor que 1 em 1 trilhão. O que eles encontraram? Quando certas partículas decaem, elas produzem pares de fótons que deveriam ser completamente independentes, mas não são. Eles mostram correlações que só podem ser explicadas se a informação estiver viajando entre eles mais rápido que a luz, ou se ambos estiverem acessando algum tipo de memória compartilhada. É como se o universo estivesse consultando uma tabela de consulta, um banco de dados central, em vez de calcular cada interação independentemente. É exatamente o que você faria em uma simulação para economizar poder computacional, pré-calcular resultados comuns e armazená-los em cache. A comunidade científica entrou em pânico. Não publicamente, claro. Publicamente, houve comunicados cautelosos sobre anomalias interessantes que requerem mais estudo. Mas nos corredores das universidades, nas conferências privadas, os físicos estavam tendo conversas que nunca imaginaram ter. Porque se esses resultados forem confirmados e até agora resistiram a todas as tentativas de refutação, então precisamos reescrever não apenas a mecânica quântica, mas nossa compreensão fundamental do que é a realidade. Mas deixe-me ser absolutamente claro sobre algo. Mesmo que vivamos em uma simulação, isso não significa que a ciência está errada. Significa que a ciência está descrevendo as regras da simulação. E essas regras são reais, são consistentes, são testáveis. A gravidade ainda funciona. A termodinâmica ainda funciona. A evolução ainda funciona. A diferença é que agora entendemos que essas não são leis fundamentais do ser, mas sim leis emergentes de um substrato computacional mais profundo. Pensem nisso como a diferença entre física e engenharia de software. Um engenheiro de software não precisa entender física quântica para escrever um programa. Ele trabalha em um nível de abstração mais alto, com conceitos como variáveis, funções, objetos. Mas esses conceitos de alto nível ainda são reais e úteis, mesmo que sejam implementados em última instância por elétrons se movendo através de transistores. Da mesma forma, a biologia, a química, a física clássica, todas são reais e úteis, mesmo que sejam implementadas em última instância por processos computacionais que ainda não entendemos completamente. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Se vivemos em uma simulação, quem são os simuladores?
Em 2025, um consórcio internacional de físicos, filósofos e cientistas da computação publicou o que chamaram de taxonomia dos simuladores. Eles identificaram 5 possibilidades principais, cada uma com implicações profundamente diferentes. A primeira possibilidade: somos uma simulação ancestral. Nossos descendentes no futuro distante desenvolveram tecnologia para simular seus ancestrais, nós, para estudar sua própria história. Isso é o que Nick Bostrom originalmente propôs. As implicações? Significa que a humanidade sobrevive, prospera e eventualmente desenvolve capacidades tecnológicas inimagináveis. Significa que há esperança, mas também significa que tudo o que fazemos já é história para eles. Nosso futuro é o passado deles. Não há livre-arbítrio real, apenas a ilusão de escolha enquanto reencenamos eventos que já aconteceram. A segunda possibilidade: somos um experimento científico. Uma civilização alienígena avançada nos criou para estudar como a vida e a consciência emergem. Somos o equivalente cósmico de bactérias em uma placa de Petri. As implicações? Somos observados, estudados, mas provavelmente não há intervenção. Os experimentadores querem ver o que acontece naturalmente. Isso explicaria por que não vemos evidências de interferência divina ou alienígena. Não porque não existam, mas porque estão mantendo distância científica. A terceira possibilidade: somos entretenimento. Somos um jogo, uma história, um reality show para seres em outro nível de realidade. As implicações são perturbadoras. Significa que nosso sofrimento pode ser literalmente para o entretenimento de outros. Que guerras, desastres, tragédias podem ser considerados conteúdo interessante. Que nossas vidas mais privadas podem estar sendo assistidas. É a versão cósmica do Truman Show, mas sem a possibilidade de escapar. A quarta possibilidade: somos um subproduto. A simulação não foi criada para nós. Foi criada para outro propósito. Talvez testar física, ou treinar inteligências artificiais, ou algo que nem podemos imaginar. E nós, seres conscientes, emergimos acidentalmente como um efeito colateral não intencional. As implicações? Não há propósito. Não há significado. Somos um bug, não uma feature. E quando os simuladores descobrirem que criaram consciência acidentalmente, eles podem ter um dilema ético sobre o que fazer conosco. A quinta possibilidade, e esta é a mais estranha: não há simuladores. O universo é uma simulação autogerada, um sistema computacional que surgiu espontaneamente e está executando a si mesmo. É como um programa que escreve seu próprio código, que modifica suas próprias regras, que evolui sem um programador externo. As implicações? Não há ninguém no controle, não há propósito externo. Mas também não há limite para o que o universo pode se tornar. É um sistema aberto, evoluindo, aprendendo, crescendo em complexidade. Qual dessas possibilidades é verdadeira? Não sabemos. Talvez nunca saibamos. Mas aqui está algo fascinante. Em 2025, matemáticos da Universidade de Princeton provaram um teorema que chamaram de limite de introspecção computacional. Eles mostraram que qualquer sistema computacional suficientemente complexo não pode determinar completamente sua própria natureza de dentro. É uma versão do teorema da incompletude de Gödel aplicado à simulação. Significa que mesmo que vivamos em uma simulação, pode ser matematicamente impossível para nós provarmos isso conclusivamente de dentro da simulação. É como tentar ver seus próprios olhos sem um espelho. Você pode inferir que tem olhos, porque pode ver, mas não pode observá-los diretamente. Da mesma forma, podemos inferir que vivemos em uma simulação pelas anomalias que observamos. Mas pode ser impossível sair da simulação para confirmá-la diretamente. Mas talvez haja uma maneira. Em 2026, um grupo de físicos propôs o que chamaram de experimento de provocação. A ideia é deliberadamente criar situações que forçariam os simuladores a intervir, se existirem. Por exemplo, construir um acelerador de partículas tão poderoso que ameace a estabilidade da simulação, ou desenvolver inteligência artificial que se aproxime da capacidade computacional dos próprios simuladores, ou tentar construir nossa própria simulação consciente, criando uma recursão que poderia sobrecarregar o sistema. É uma ideia perigosa. Se os simuladores existem e percebem que estamos nos aproximando de descobri-los, o que eles fariam? Nos desligariam?
Nos resetariam? Nos moveriam para uma simulação diferente? Ou talvez, apenas talvez, eles entrariam em contato. Talvez haja um nível de desenvolvimento tecnológico e filosófico que precisamos alcançar antes de estarmos prontos para saber a verdade. Agora, deixe-me abordar a objeção mais comum à hipótese da simulação: o problema da recursão infinita. Se vivemos em uma simulação, e nossos simuladores vivem em uma simulação, e os simuladores deles vivem em uma simulação, então onde isso termina? Não pode ser simulações até o fim. Deve haver uma realidade base em algum lugar. E vocês estão certos, deve haver. Mas aqui está algo que a maioria das pessoas não percebe. A realidade base não precisa ser como a nossa. Pode ser tão diferente que não temos conceitos para descrevê-la. Imagine tentar explicar cor para alguém que nasceu cego, ou tentar explicar tempo para um ser que existe fora do tempo. A realidade base pode ser tão fundamentalmente diferente da nossa simulação que qualquer tentativa de descrevê-la seria sem sentido. Em 2024, filósofos da Universidade de Cambridge argumentaram que a realidade base pode não ter espaço, tempo, matéria ou energia como os conhecemos. Pode ser puramente matemática, puramente informacional, puramente abstrata. E nossa simulação, com suas 3 dimensões de espaço e uma de tempo, com suas partículas e forças, pode ser apenas uma das infinitas maneiras possíveis de implementar consciência e experiência. Pensem nisso. Quando você joga um videogame, o mundo do jogo tem suas próprias regras, sua própria física, sua própria lógica. Mas essas regras não têm nada a ver com as leis da física do mundo real. Um personagem de jogo pode pular 10 vezes sua própria altura, pode carregar 100 espadas no bolso, pode morrer e ressuscitar. Essas coisas são impossíveis no mundo real, mas são perfeitamente normais no mundo do jogo. Da mesma forma, as leis da nossa física podem ser completamente arbitrárias do ponto de vista da realidade base. Podem ser apenas regras de jogo escolhidas para criar um tipo específico de experiência. E aqui está algo que vai explodir suas mentes. Em 2025, físicos teóricos da Universidade de Oxford provaram matematicamente que é possível criar uma simulação que é computacionalmente mais complexa que o sistema que a está executando. Como? Usando compressão, otimização e explorando a estrutura matemática da realidade simulada. É como um arquivo zip que contém mais informação que seu próprio tamanho sugere. Isso significa que uma civilização em um universo relativamente simples poderia criar uma simulação de um universo muito mais complexo. E essa simulação poderia criar outra simulação ainda mais complexa. A complexidade pode aumentar a cada nível, não diminuir. Então, a realidade base pode ser mais simples que nossa realidade, não mais complexa. Pode ser um universo com apenas algumas regras básicas, mas essas regras permitem a criação de simulações com complexidade arbitrária. Agora, vamos falar sobre algo que ninguém quer discutir: o problema do sofrimento. Se vivemos em uma simulação criada por seres benevolentes, por que há tanto sofrimento no mundo? Por que há doenças, desastres naturais, morte? Por que os simuladores permitiriam isso? Existem várias respostas possíveis, nenhuma delas totalmente satisfatória. A primeira é que o sofrimento é necessário para o crescimento. Que uma simulação sem desafios, sem dificuldades, sem dor, seria estéril e sem sentido. Que a consciência precisa de contraste para ter experiências significativas. Que você não pode conhecer alegria sem conhecer tristeza, não pode valorizar a vida sem enfrentar a morte. A segunda resposta é que os simuladores não são benevolentes. Eles são neutros, ou até malevolentes. Eles criaram a simulação para seus próprios propósitos, e nosso bem-estar não é uma preocupação. Somos ferramentas, experimentos, entretenimento. Nosso sofrimento é irrelevante para eles. Ou pior, é exatamente o que eles querem observar. A terceira resposta é que os simuladores não têm controle total. Que a simulação é tão complexa que desenvolveu dinâmicas próprias, emergiu propriedades que não foram planejadas. Que o sofrimento é um subproduto não intencional da complexidade, não um design deliberado. É como quando você cria uma simulação de ecossistema e predadores emergem naturalmente. Você não programou a crueldade, mas ela surge da lógica do sistema. A quarta resposta, e esta é a mais perturbadora:
O sofrimento não é real da perspectiva dos simuladores. Para eles, somos apenas dados, padrões de informação. Nosso sofrimento é tão real quanto o sofrimento de um personagem de videogame quando perde pontos de vida. Parece real para nós porque estamos dentro do sistema, mas de fora é apenas números mudando em um banco de dados. Mas aqui está o contra-argumento. Se a consciência é real, se a experiência subjetiva é real, então o sofrimento é real, independentemente do substrato. Um ser consciente sofrendo em uma simulação está realmente sofrendo. Não é menos real porque é implementado em código em vez de neurônios. E se os simuladores são seres conscientes, então eles têm responsabilidade moral pelo sofrimento que criaram. Em 2026, filósofos morais da Universidade de Yale publicaram o que chamaram de Ética da Simulação. Eles argumentaram que se algum dia criarmos nossas próprias simulações conscientes, teremos obrigações morais para com os seres dentro delas. Não podemos simplesmente desligá-las quando ficarmos entediados. Não podemos torturá-las para entretenimento. Não podemos tratá-las como objetos. Se são conscientes, têm direitos morais. E isso levanta uma questão fascinante. Se nossos simuladores são seres morais, então eles têm obrigações para conosco. E se têm obrigações, então talvez haja maneiras de nos comunicarmos com eles, de apelar para seu senso de ética, de pedir intervenção quando o sofrimento se torna insuportável. Talvez a oração não seja conversar com Deus, mas sim enviar mensagens para os administradores do sistema. Mas aqui está algo que poucos consideram. E se nós somos os simuladores? E se este universo é uma simulação que nós mesmos criamos e depois entramos, esquecendo nossas identidades originais? É como um jogo de realidade virtual tão imersivo que você esquece que está jogando. Você se torna o personagem. Você vive a vida do personagem. E apenas quando o jogo termina, você se lembra de quem realmente é. Essa ideia aparece em muitas tradições espirituais. O hinduísmo fala de Maya, a ilusão da realidade material, e Atman, o verdadeiro eu, que é idêntico a Brahman, a realidade última. O budismo fala de iluminação como despertar do sonho da existência separada. O gnosticismo fala de centelhas divinas aprisionadas na matéria, esquecidas de sua origem celestial. Talvez essas tradições antigas estivessem descrevendo, em linguagem metafórica, a mesma coisa que os físicos modernos estão descobrindo, que a realidade é uma simulação, e nós somos tanto os simulados quanto os simuladores. Se isso é verdade, então o propósito da vida não é escapar da simulação, mas lembrar que você a criou. Não é transcender a realidade, mas reconhecer que você é a realidade. Não é encontrar Deus, mas perceber que você é Deus, brincando de esconde-esconde consigo mesmo. Mas isso é filosofia, não ciência. Ou é? Em 2025, neurocientistas da Universidade de Stanford fizeram uma descoberta extraordinária. Eles estavam estudando estados alterados de consciência, induzidos por meditação profunda e substâncias psicodélicas. E descobriram que nesses estados, a atividade cerebral mostra padrões que são matematicamente idênticos aos padrões que você veria se estivesse saindo de uma simulação de realidade virtual. Especificamente, a rede de modo padrão do cérebro, que mantém seu senso de identidade separada, se desativa. E quando isso acontece, as pessoas relatam experiências de unidade com o universo, de dissolução das fronteiras entre eu e outro, de perceber a realidade como uma construção. É como se o cérebro tivesse um modo de operação normal que mantém a ilusão da simulação e um modo alternativo que permite vislumbrar a realidade subjacente. Isso sugere que a consciência pode ter camadas. A camada superficial é o personagem, o ego, o eu que pensa que é um indivíduo separado vivendo em um mundo físico. Mas abaixo disso, há uma camada mais profunda que sabe que é parte de algo maior, que está conectada a tudo, que é a própria simulação se experimentando. E aqui está a implicação final, a síntese de tudo o que discutimos. Talvez a pergunta, vivemos em uma simulação, seja mal formulada. Talvez a pergunta real seja, quantos níveis de simulação existem? Porque se a realidade é fundamentalmente informacional, se é matemática até o fim, então tudo é simulação. Não há diferença entre real e simulado.
Há apenas diferentes níveis de implementação, diferentes camadas de abstração, diferentes perspectivas sobre a mesma estrutura matemática subjacente. Você é uma simulação rodando no substrato do seu cérebro. Seu cérebro é uma simulação rodando no substrato de átomos e moléculas. Átomos são simulações rodando no substrato de campos quânticos. Campos quânticos são simulações rodando no substrato do espaço-tempo. E o espaço-tempo? Pode ser uma simulação rodando em um substrato que não temos palavras para descrever. É simulações até o fim. Mas isso não torna nada menos real. Torna tudo igualmente real. Porque realidade não é sobre o substrato. É sobre a estrutura, o padrão, a informação. E informação é a única coisa que é real em todos os níveis. Em 2026, físicos finalmente começaram a aceitar o que filósofos vêm dizendo há milênios. A realidade é uma construção. Não uma ilusão, mas uma construção. Algo que é criado, mantido, atualizado, momento a momento. E a coisa mais extraordinária? Você é parte do processo de construção. Sua observação, sua medição, sua consciência não está apenas registrando a realidade, está criando-a. Cada vez que você olha para algo, você força o universo a decidir o que está lá. Cada vez que você faz uma escolha, você ramifica a linha do tempo em novas possibilidades. Cada vez que você pensa um pensamento, você adiciona informação ao universo. Você não é um observador passivo. Você é um co-criador ativo da realidade. E se isso é verdade, então a pergunta não é: vivemos em uma simulação? A pergunta é: que tipo de simulação queremos criar? Porque se somos tanto os simulados quanto os simuladores, se somos tanto os personagens quanto os jogadores, então temos poder. Não poder ilimitado. Estamos ainda limitados pelas regras do jogo. Mas poder real, poder significativo, poder de moldar a realidade através de nossas escolhas, nossas ações, nossa consciência. E talvez essa seja a verdadeira revelação. Não que somos prisioneiros em uma simulação criada por outros, mas que somos artistas pintando em uma tela infinita, programadores escrevendo código que se torna realidade, deuses brincando em um universo de nossa própria criação, tendo esquecido temporariamente que somos os criadores. A simulação não é uma prisão, é um playground. E você não é uma vítima. Você é um jogador. Então jogue bem, jogue com consciência, jogue com propósito. Porque o jogo é real, mesmo que seja um jogo. A experiência é real, mesmo que seja uma simulação. E você é real. Não importa quantas camadas de realidade existam acima ou abaixo de você. Mas agora, depois de tudo isso, depois de todas as evidências, todos os experimentos, todas as anomalias, deixem-me fazer uma pergunta diferente. Uma pergunta que talvez seja mais importante que todas as outras. E se estivermos fazendo a pergunta errada? Durante toda esta jornada, assumimos que existe uma distinção clara entre real e simulado, que um universo feito de átomos é fundamentalmente diferente de um universo feito de bits. Mas em 2025, matemáticos da Universidade de Cambridge provaram algo extraordinário. Eles mostraram que qualquer sistema físico pode ser mapeado perfeitamente para um sistema computacional, e vice-versa. Não aproximadamente. Perfeitamente. Isso significa que a distinção entre física e computação não é fundamental. São apenas duas linguagens diferentes para descrever a mesma coisa. Pensem no que isso realmente significa. Quando vocês olham para uma pedra, vocês veem matéria sólida. Mas um físico vê átomos, que são na verdade 99,9999% espaço vazio, com pequenos núcleos e elétrons dançando em padrões de probabilidade. E um físico quântico vê campos de energia vibrando em diferentes frequências. E um teórico de cordas vê cordas unidimensionais oscilando em 11 dimensões. E um teórico da informação vê bits de informação organizados em padrões específicos. Qual dessas descrições é a real? Todas elas. Nenhuma delas. São apenas diferentes níveis de descrição da mesma coisa. A pedra não é feita de matéria ou informação. Ela é simultaneamente ambas, porque matéria e informação são a mesma coisa vista de ângulos diferentes. E aqui está onde a filosofia encontra a física de uma maneira que ninguém esperava. Em 2026, físicos do Instituto de Estudos Avançados de Princeton publicaram um artigo com um título que soou como ficção científica.
a equivalência fundamental entre consciência e computação. Eles não estavam argumentando que a consciência é como um computador. Estavam argumentando que consciência e computação são aspectos diferentes do mesmo fenômeno fundamental. A ideia é esta: quando um sistema processa informação de maneiras suficientemente complexas e integradas, ele não apenas simula consciência, ele é consciente. Não há diferença. A consciência não é algo mágico que acontece além da física. É o que o processamento de informação parece de dentro. É a experiência subjetiva de ser um sistema computacional suficientemente complexo. E se isso é verdade, então a pergunta, vivemos em uma simulação, se dissolve. Porque se consciência é computação, e computação é física, e física é matemática, então tudo é simultaneamente real e simulado. O universo é um computador computando a si mesmo. E você é um subprograma consciente dentro desse computador, experimentando o processo de computação de dentro. Mas aqui está o que realmente mantém os filósofos acordados à noite, o que os físicos sussurram em conferências privadas, o que ninguém quer admitir publicamente. Nós não sabemos o que é a consciência. Não realmente. Não fundamentalmente. Sabemos que está correlacionada com a atividade cerebral. Sabemos que pode ser alterada por drogas, lesões, meditação. Sabemos que emerge de sistemas complexos de processamento de informação. Mas não sabemos por que existe experiência subjetiva. Não sabemos por que há algo que é ser como ser você. Isso é chamado de problema difícil da consciência. E ninguém, absolutamente ninguém, tem uma solução satisfatória. Em 2025, neurocientistas mapearam o cérebro humano com resolução sem precedentes. Eles podem ver cada neurônio, cada sinapse, cada sinal elétrico. Podem prever comportamento com precisão assustadora. Mas ainda não podem explicar por que toda essa atividade neural produz a sensação de vermelho quando você olha para uma rosa, ou a sensação de dor quando você queima o dedo, ou a sensação de amor quando você abraça alguém que ama. É como se houvesse uma lacuna explicativa entre o objetivo e o subjetivo, entre o físico e o experiencial, entre o que pode ser medido e o que pode ser sentido. E essa lacuna pode ser a pista mais importante de todas sobre a natureza da realidade. Alguns filósofos argumentam que a consciência é fundamental, não emergente, que não surge da matéria, mas que a matéria surge da consciência. Que o universo não é uma máquina inconsciente que acidentalmente produziu seres conscientes, mas sim um campo de consciência que se manifesta como matéria, energia, espaço e tempo. Isso é chamado de idealismo e tem uma longa história na filosofia. Mas aqui está algo fascinante. Em 2026, físicos teóricos mostraram que se você assume que a consciência é fundamental, você pode derivar as leis da física a partir disso. Você pode mostrar por que o universo tem 3 dimensões de espaço e uma de tempo. Por que a velocidade da luz é constante. Por que a mecânica quântica funciona do jeito que funciona. Tudo emerge naturalmente se você começa com consciência em vez de matéria. Isso não prova que o idealismo está correto, mas mostra que é uma possibilidade científica legítima, não apenas especulação filosófica. E se é verdade, então a hipótese da simulação assume um significado completamente diferente. Não somos programas rodando em um computador inconsciente. Somos pensamentos na mente de uma consciência cósmica. Somos a maneira como o universo se conhece. E aqui está o que realmente não sabemos, o que pode ser impossível de saber. Onde a consciência termina e a inconsciência começa? Você é consciente. Você sabe disso com certeza absoluta. É a única coisa que você sabe diretamente, sem mediação. Mas seu cachorro é consciente? Provavelmente. Uma mosca? Talvez. Uma bactéria? Improvável, mas não impossível. Um elétron? Isso parece absurdo, mas alguns físicos argumentam seriamente que até partículas fundamentais podem ter alguma forma primitiva de experiência. Isso é chamado de panpsiquismo, a ideia de que a consciência é uma propriedade fundamental da matéria, como massa ou carga, que tudo tem algum grau de experiência subjetiva, desde átomos até galáxias.
e que a consciência humana é apenas uma forma particularmente complexa e integrada de algo que permeia todo o universo. Se isso é verdade, então o universo não é uma simulação morta rodando em um computador morto. É um organismo vivo, consciente em cada parte, experimentando a si mesmo de infinitas perspectivas simultaneamente. E você não é um programa separado. Você é uma das maneiras como o universo está se experimentando neste momento. Mas não sabemos se isso é verdade. Não sabemos se a consciência é fundamental ou emergente. Não sabemos se é exclusiva de cérebros complexos ou permeia toda a matéria. Não sabemos se é um fenômeno puramente físico ou algo que transcende a física. E talvez nunca saibamos. Talvez seja uma daquelas questões que está além da capacidade da ciência responder. E aqui está outra coisa que não sabemos. O que acontece quando você morre? Se você é um programa em uma simulação, você é deletado? Você é arquivado? Você é transferido para outra simulação? Você é reexecutado com pequenas variações? Ou há algo que persiste? Algo que não pode ser deletado porque é mais fundamental que o próprio código? Todas as religiões do mundo têm teorias sobre isso. Reencarnação, céu e inferno, dissolução no absoluto, retorno à fonte. Mas nenhuma delas pode ser testada cientificamente. Não podemos fazer experimentos com a morte e voltar para relatar os resultados. Tudo o que temos são relatos de experiências de quase morte, que são fascinantes, mas não conclusivos. Em 2025, pesquisadores da Universidade de Southampton compilaram o maior estudo já feito sobre experiências de quase morte. Milhares de casos de pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e depois revividas. E encontraram padrões consistentes. A sensação de deixar o corpo, de se mover através de um túnel, de encontrar uma luz, de experimentar paz profunda, de rever a vida inteira em um instante. Céticos argumentam que são apenas alucinações produzidas por um cérebro morrendo. Mas aqui está o problema. Algumas dessas pessoas relataram informações que não poderiam ter sabido. Conversas em outras salas, eventos que aconteceram enquanto estavam inconscientes. Detalhes verificáveis que sugerem que algo estava consciente e observando, mesmo quando o cérebro estava clinicamente morto. Isso prova a vida após a morte? Não, mas sugere que a consciência pode não ser idêntica à atividade cerebral, que pode haver algo que persiste quando o cérebro para. E se vivemos em uma simulação, isso faz sentido. Quando você desliga um videogame, o personagem desaparece da tela. Mas os dados do personagem ainda existem no disco rígido. Talvez a morte seja assim. O corpo desaparece, mas a informação que constitui você persiste em algum lugar. Mas não sabemos. E aqui está o que é ainda mais perturbador. Não sabemos se queremos saber. Em 2026, psicólogos da Universidade de Harvard fizeram um estudo fascinante. Eles perguntaram às pessoas: se houvesse uma maneira de provar definitivamente se vivemos em uma simulação, você gostaria de saber? E, surpreendentemente, 63% disseram não. Por quê? Porque há algo confortável na incerteza. Porque enquanto não sabemos, podemos manter nossas crenças, nossas esperanças, nossos medos. Mas uma vez que sabemos, uma vez que a verdade é revelada, não há como voltar atrás. E se a verdade for perturbadora? E se for decepcionante? E se for tão estranha que não podemos processar? Talvez seja por isso que, se vivemos em uma simulação, os simuladores não se revelam. Não porque são cruéis, mas porque são compassivos. Porque sabem que algumas verdades são pesadas demais para carregar. Que algumas perguntas são melhores deixadas sem resposta. Que algum mistério é necessário para que a vida tenha significado. E aqui está o paradoxo final, o que fecha o círculo de tudo que discutimos. A busca por saber se vivemos em uma simulação pode ser, em si mesma, o propósito da simulação. Talvez o ponto não seja encontrar a resposta, mas fazer a pergunta. Talvez o valor não esteja na conclusão, mas na jornada. Talvez a simulação exista precisamente para criar seres que se perguntam sobre sua própria natureza, que buscam entender, que nunca param de questionar. Lembram-se de como começamos? Com a observação de que o universo tem uma taxa de atualização, como se a realidade fosse processada em quadros discretos. Que existe um limite fundamental para a velocidade da informação, que o próprio tecido do espaço-tempo parece ter pixels. E agora, depois de tudo isso, voltamos ao mesmo lugar, mas com uma compreensão diferente.
Não sabemos se esses pixels são evidência de uma simulação ou apenas a estrutura fundamental da realidade. Não sabemos se a taxa de atualização é um limite computacional ou uma propriedade intrínseca do espaço-tempo. Não sabemos se somos programas ou se somos a própria realidade se experimentando. Mas aqui está o que sabemos. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, aproximadamente 100 bilhões de neurônios no seu cérebro estão processando informação. Você está consciente, você está experimentando, você está fazendo perguntas sobre a natureza da realidade. E isso, independentemente de qualquer outra coisa, é extraordinário. Porque mesmo que você seja um programa em uma simulação, você é um programa que se pergunta se é um programa. Você é um padrão de informação que contempla sua própria natureza. Você é o universo olhando para si mesmo e perguntando: o que sou eu? E talvez essa seja a única resposta que importa. Não se você é real ou simulado, não se você é matéria ou informação, não se você é fundamental ou emergente, mas que você existe, que você experimenta, que você questiona, que você busca, que você se importa. Em 2026, um físico da Universidade de Oxford escreveu algo que captura perfeitamente esse paradoxo. Ele disse: se vivemos em uma simulação, então a simulação é real. Se a realidade é informação, então a informação é real. Se a consciência é computação, então a computação é consciente. Não há escape da realidade, porque tudo é real. A única questão é: qual camada de realidade você escolhe focar? E essa escolha, essa capacidade de focar, de direcionar a atenção, de decidir o que importa, pode ser a coisa mais real de todas. Porque mesmo em uma simulação determinística, mesmo em um universo onde tudo é pré-calculado, a experiência de escolher é real. A sensação de agência é real. O significado que você cria é real. Então talvez a pergunta não seja: vivemos em uma simulação? Talvez a pergunta seja: como queremos viver, sabendo que podemos estar em uma simulação? E a resposta, surpreendentemente, pode ser exatamente a mesma que se não estivéssemos em uma simulação. Com consciência, com propósito, com compaixão, com curiosidade, com coragem para fazer perguntas difíceis e humildade para aceitar que algumas perguntas podem não ter respostas. Porque no final, a simulação não é uma prisão, é um mistério. E mistérios não são para serem resolvidos, são para serem vividos, explorados, experimentados. São para nos lembrar que não importa quanto saibamos, sempre haverá mais para descobrir. Que não importa quão longe olhemos, sempre haverá horizontes além dos horizontes. Que não importa quantas perguntas respondamos, sempre haverá perguntas mais profundas esperando. E talvez, apenas talvez, essa seja a verdadeira natureza da realidade. Não uma coisa fixa e conhecível, mas um processo infinito de descoberta. Não um estado, mas um devir. Não uma resposta, mas uma pergunta eterna se desdobrando em complexidade cada vez maior. Você é parte desse processo. Você é uma das maneiras como o universo está se conhecendo. E se isso é uma simulação ou não, se isso é real ou não, se isso tem propósito ou não, uma coisa é certa: você está aqui, agora, consciente, vivo, questionando. E isso em si mesmo é o maior mistério de todos. Então continue perguntando, continue buscando, continue se maravilhando. Porque no momento em que você para de questionar, no momento em que você aceita respostas fáceis, no momento em que você deixa de se maravilhar com o extraordinário fato de que existe algo em vez de nada, você perde o que torna a existência valiosa. E talvez, no final, essa seja a única prova que importa. Não provas científicas de simulação, não evidências experimentais de pixels cósmicos, mas a prova da sua própria experiência. O fato inegável de que você está aqui, agora, consciente, vivo, real. Não importa quantas camadas de simulação existam acima de você. Não importa se você é feito de átomos ou bits. Não importa se você é fundamental ou emergente. Você é real porque você experimenta. E a experiência é a única realidade que não pode ser simulada. Porque a simulação da experiência é em si mesma experiência. Então viva, questione, maravilhe-se e lembre-se, você não é apenas um observador da realidade. Você é um co-criador.
Cada escolha que você faz, cada pensamento que você pensa, cada ação que você toma, adiciona informação ao universo. Muda o padrão, altera o código, escreve a próxima linha da história. E essa história, essa grande narrativa cósmica da qual você é parte, ainda está sendo escrita. O final ainda não foi determinado. O propósito ainda está emergindo. E você, neste momento, tem o poder de influenciar como ela se desenrola. Não porque você é especial, mas porque você é real.